In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na quinta-feira da primeira semana depois da Epifania. Depois da oitava da Epifania, melhor dizendo, né? Então, celebrando hoje São Marcelino. Olha que interessante, que elucidativo para nós, para a nossa ignorância, porque Marcelo assume o pontificado 4 anos depois de sede vacante. 4 anos de sede vacante. O povo hoje fica apavorado. Como assim o senhor dizer que estamos em sede vacante? É o senhor sede vacantista? Aliás, este é o primeiro esclarecimento. Não somos sede vacantistas. Sede vacantista hoje é já um termo técnico para assinalar aqueles que, acusando o Vaticano II de heresia formal, o que não fazemos, rechaçam, recusam o papado desde João 23. Para eles, João 23, Paulo VI e todos até hoje não são papas, não são sucessores de Pedro. Não tomamos esta posição, absolutamente. Nós seguimos firmes e fiéis ao magistério da igreja até Bento XVI. Reconhecemos todas as dificuldades sofridas do Vaticano II, e quanto ele é causa de tanta desgraça na igreja, e contudo negamos que ali tenha heresia formal. E apesar da fraqueza e do desvio dos papas, pode-se dizer realmente, vamos dizer de quase todos, porque temos que tirar João Paulo I, 33 dias de pontificado. Todos eles com grandes desvios, verdadeiras apostasias. O grande João Paulo II, beijando o Alcorão, recebendo bênção de índio, o sinal de Shiva na testa, e vai adiante. Apesar de tudo isso, dizemos, não, eles seguem sendo legítimos papas da Santa Igreja Católica. Agora, a dificuldade é de não podermos... sim, com certeza, eu já disse e expliquei tantas vezes isso, a igreja não pode ficar a longuíssimo tempo sem o ofício petrino, com perigo de desfigurar o seu rosto, a sua face. Sem esse que é o símbolo, o sinal, aquele que faz a unidade. Mas que durante um período até considerável ela possa ficar sem papa. Bom, isso está dito. Isso está dito. O nosso problema é considerar Bento XVI ainda como papa. Eu digo que sobre isso pesa um ponto de interrogação. Quer dizer, nós colocamos a nossa consciência no estado de perplexidade e suspendemos o juízo. Nossa consciência fica em estado de perplexividade, porque de um lado ele conserva sinais de querer, mas não, continuar sendo romano pontífice, mas por outro lado há muitos sinais que ele mesmo coloca de que realmente a sua renúncia foi válida. Então nossa consciência fica perplexa e o nosso juízo então fica suspenso. É preciso ter algo mais forte que nos coloque para um lado ou para o outro. Não sabemos. Ficamos para um lado ou para o outro. Agora, que ele tem dado sinais muito fortes de estar na contra-igreja e com isso excomungado. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Vejam,
claro, de novo, reiterando, foi Miller. Miller, o ex-prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, expulso tão estupidamente por Francisco, expulso, não foi uma expulsão. Então, mas ele continua, ainda voltou de novo a carga, dizendo, não, temos um só Papa e este é Francisco. Ele não coloca, ele não tem perplexidade na sua consciência e não suspende o juízo, ele afirma, um único Papa, esse é... E repete, ele já disse isso outras vezes, ele continua afirmando isso. Não tem a sua consciência em perplexidade e o seu juízo já está declarado, não está suspenso. Ele afirma, não, um único Papa e este é Francisco. Bom, quanto a Francisco, não temos a nossa consciência em perplexidade, já tivemos. No início do pontificado dele, a gente ficava balançando, porque ficava como todos os padres defendendo, enfim. Mas agora, não, está esclarecida a nossa consciência, depois que ele colocou em Evangelii Gaudium o seu programa de destruição da igreja, e depois que em Amoris Laetitia ele cometeu heresia formal, não temos dúvida, além das notícias todas, já com prova plena, de que a sua eleição foi fraudulenta. Fraudulenta. Então não temos dúvida mais nenhuma. Este homem nunca foi Papa, e ele é o falso profeta. Bem assim, bem assim. Mas não assim parece o próprio Bento XVI. Vejam, queridos, de novo, Francisco sai em entrevista com Scalfari, aquele da República, isto é, daquele jornal La Repubblica italiano, que confesso ateu, e extremista, enfim, de esquerda extrema, enfim, ao qual já deu Francisco outras vezes entrevista e deu confusão e se afirma uma coisa e depois ficam lá os homens de Cúria tentando explicar como se fosse outra. Mas agora, teimando, de novo, Francisco deu uma entrevista a este homem por telefone. Deu uma entrevista. Agora, dia 14. Dia 13 saiu a notícia do livro sobre a defesa do celibato de Bento XVI e Sara, e agora, e dia 14, teria ocorrido essa entrevista, bem naquele dia que Francisco, furioso, chamou o secretário de Bento XVI e urgiu que saísse lá, não um desmentido, mas um mentido, dizendo que Bento XVI não tinha nada a ver com o livro. Não um desmentido, mas uma mentira de que Bento XVI não... De forma que Bento XVI, de fato, mandou tirar o seu nome, ao menos da capa do livro. Ainda que no texto, parece que são só 7 laudas, o seu escrito continue lá dentro. São 157 laudas, parece o livreto, e 7 seriam de Bento XVI. Então, isto. Francisco, da nova entrevista a Scalfari. E nessa nova entrevista ele diz, não, que entre ele e Bento XVI está tudo tranquilo, tudo em paz. Que Bento XVI mandou dizer a ele que lhe prestava... Bento XVI teria mandado dizer a Francisco, ainda no dia 14, que lhe prestava sua inteira solidariedade.
aquilo tudo que temos dito, confirmando tudo aquilo que temos dito nos últimos 2 sermões, né? Confirmando tudo. A minha pergunta é muito clara e distinta. Francisco é um excomungado? Essa é a pergunta. Francisco, isso aqui é uma questão de logiquinha. Lógica formal, tranquilo. Ó. Premissa maior. Francisco é um excomungado? Sim. Aqueles que rezam una com Francisco participam da sua excomunhão? Sim. Bento XVI reza una com Francisco. Sim. Lógica, logiquinha, a logiquinha formal. Premissa maior, premissa menor, conclusão, lógica, conclusão, lógica. Façam-se essa pergunta. Façam essa pergunta a Bento XVI. Francisco é um excomungado? Agora, se Francisco não é um excomungado, se ele continua na igreja, destruindo ela, se não há 2 igrejas, se a igreja não é una, e ele continua dentro da igreja, e há 2 igrejas, mas se ele é um excomungado, então eu pergunto, aqueles que rezam una com ele, são excomungados ou não? São. Bento XVI reza una com Francisco ou não? Sim. Conclusão lógica. É uma questão de logiquinha. A logiquinha formal que a gente aprende no primeiro ano de filosofia. Logiquinha formal. Pronto, basta. Então, Francisco dá o episódio do livro sobre o celibato sacerdotal, tudo aquilo que tenha acontecido de desencontro com Bento XVI como encerrado, um caso encerrado. O que conversaram mais e sobressai naquela entrevista, né, que de resto não é tão longa quanto aquela primeira, é que de fato ambos, isto é, Francisco, provocado por Scalfari, falam que há um grupo, reconhecem que há um grupo opositor de cardeais, né, do qual, não obstante, Francisco e nem Miller critica o papado de Francisco de cabo a rabo. Diz que ele é papa, mas critica de cabo a rabo. Aponta todos os erros. Né? É uma coisa que a gente não entende. Mas há um forte grupo opositor em Roma. O que é alentador. Para nós isto é alentador. Isto para nós é alentador. Nossa prece, a nossa oração, a nossa confiança em Deus é que um dia, clara e distintamente, também Bento XVI se coloque neste grupo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.